Boa noite. Boa noite a todas e a todos, docentes, discentes e convidados. É um prazer estarmos juntos neste terceiro e último dia de eventos da 12ª Semana de Letras e Tradução e Interpretação do Centro Universitário FMU, sob o tema Conect Letrados, Letras, Tradução e Interpretação nas Redes. Agradeço a participação de todas e todos vocês que nos acompanharam ao longo desta semana e contribuíram com os nossos eventos. Especial agradecimento aos membros do Núcleo de Desenvolvimento Estruturante e a todo o colegiado, os docentes dos nossos cursos, que fortaleceram toda a preparação e organização e execução desta semana. Neste momento, convido a professora Renata Conde de Souza, docente dos nossos cursos de Letras e Tradução, para apresentar os palestrantes desta noite e fazer a mediação deste evento. Boa noite, professora Renata. Boa noite, como vai? Espero que estejam todos bem. É um prazer estar aqui com vocês e muito obrigada, professora Vanessa, pela acolhida. Começando a nossa última sessão e fechando com chave de ouro, receberemos para a palestra O Trabalho Editorial, Como se Cria um Material Didático, Karina Guinami Shiroma e Maurício Shiroma. Vou contar um pouquinho para vocês sobre eles. Maurício Shiroma é autor das séries de livros didáticos Game Changer, pela Cambridge University Press, e Journey to English, da Macmillan, e também é sócio da Plural Serviços Editoriais. Fez carreira em escolas de idiomas durante 20 anos, foi tradutor, e desde 2005 é editor de conteúdo com serviços prestados para diversas editoras nacionais e internacionais. Karina Guinami Shiroma é autora e editora de materiais didáticos. Tem vasta experiência na criação e desenvolvimento de materiais didáticos para o mercado brasileiro e o mercado internacional, tendo participado de projetos para várias editoras e empresas de produção de conteúdo. Trabalha na área de ensino de idiomas há mais de 25 anos, tendo sido professora, coordenadora e treinadora de professores e coordenadores. Agora convido vocês para participarem da nossa sessão. Muito bem-vindos, Karina e Maurício. É um prazer tê-los aqui. Obrigado, professora Renata. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando remotamente. Obrigado por prestigiar o evento. E, primeiramente... A gente queria agradecer o convite de estar aqui, né? Esse evento tão legal. Já não é a primeira vez que a gente participa, então a gente está se sentindo muito honrado em ser chamado novamente. Então, agradecemos principalmente a professora Vanessa, que fez esse contato com a gente, esse convite. Obrigada. E, bom, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Tá? Lembrando que vocês podem digitar suas perguntas no chat e a professora Renata vai fazendo uma curadoria e no final a gente responde todas, tá? Se possível. Ou algumas. Vamos ver. Bom, então vamos lá. A gente gosta muito de falar sobre esse tema porque ainda existem muitas dúvidas relacionadas ao trabalho e os profissionais que trabalham na área editorial, né? Toda vez que a gente fala que é editor, as pessoas olham para a gente com uma interrogação na cara, né? Parece aquela coisa meio Chandler Bing, sabe? Quando ele fala, o que você faz? Aí ele responde e ninguém tem ideia. É mais ou menos isso que acontece com a gente, né? E a gente gosta também de falar sobre esse trabalho porque a gente sabe que é um campo, é uma área muito grande, tem muita oportunidade de trabalho na área editorial, né? Na produção de conteúdo didático. E é um campo multidisciplinar, tem gente de muitas carreiras fazendo o trabalho dentro do editorial, né? Então é legal, não só para vocês saberem, mas a gente gosta de falar, né, sempre sobre todas as possibilidades que existem, para mostrar um pouquinho sobre o que a gente faz, mas não só o que a gente faz, o que pode ser feito dentro do trabalho de editorial de didático. Uhum. Bom, então eu acho que a primeira pergunta, né, é o que é, afinal, um material didático? Bom, basicamente, o material didático é todo e qualquer tipo de material, seja ele físico ou digital, que tem o objetivo de ensinar alguma coisa, tá? E a primeira reação das pessoas é pensar, primeiramente, né, em livros, apostilas, né, o material didático tradicional.
mas a gente gostaria de mostrar que é muito mais do que isso. Por exemplo, se você cria uma música e essa música ela é feita para trabalhar um vocabulário específico ou um ponto gramatical específico, ou ela usa uma linguagem mais simplificada para dar acesso a pessoas que estão aprendendo a falar inglês, para que elas possam cantar, você está criando um material didático. Né? Se você gosta de desenhar e criou uma história em quadrinhos para ensinar as pessoas a se protegerem do Covid, você está criando um material didático. Okay? Se você manja dos aplicativos e você cria um aplicativo para testar pessoas, para fazer quizzes ou fazer matches de figuras com palavras, nomes em inglês, você está criando um material didático. Assim como pessoas que são boas para criar jogos. Gamificação de conteúdo é uma área que está crescendo muito, né? No ramo editorial. Então, quando você cria um jogo, ele pode ter um fundo pedagógico, então você está criando um material didático também. E também, muita gente não pensa nisso, mas fotografias também são materiais didáticos. A gente costuma brincar, né, que toda vez que a gente prepara um material didático, a gente tem que ensinar um vocabulário como, por exemplo, take a shower ou get up. Né? Get up é clássico. Só tem foto de pessoas com aquela cara meio torta e um reloginho mostrando 6 da manhã. Né? Então, assim, às vezes a gente precisa fugir disso, a gente quer uma coisa diferente. E os fotógrafos parece que são meio limitados nisso. Então, se uma pessoa consegue ilustrar essas palavras, essas ações de uma forma mais eficiente para ensino de idiomas, esse fotógrafo está criando material didático também. Né? Isso para dizer que o material didático, hoje em dia, ele tem 1000 formas. Ele vai ser, a gente encontra material didático de muitos jeitos, não é mais só o livro didático. Claro que o livro didático ainda é o carro-chefe das editoras, só que hoje em dia a gente tem não só as editoras trabalhando com material didático, mas a gente tem muita empresa especializada em produção de conteúdo, e muita empresa que está se especializando no digital também, né, nas formas digitais, como o Maurício comentou, em aplicativos, em jogos. Então, existe aí uma gama gigantesca de empresas, editoras fazendo material didático, que não é só aquilo que a gente pensa primeiro, né, que é o livro didático. Inclusive, nós temos um amigo que tem um estúdio de gravação de áudio, que ele fez carreira trabalhando para gravação de CDs, áudios para livros didáticos, e ele conseguiu fazer a carreira dele praticamente servindo a todas as editoras, né? Então, ele não tem absolutamente nada a ver com a editora, mas ele está presente em praticamente todos os materiais didáticos que a gente pensa e já trabalhou, tem um dedinho dele ali. E a gente, para dizer também que todos esses materiais que a gente mencionou, esses exemplos de materiais que a gente mencionou, por trás deles tem um editor, tem um autor, tem um revisor, tem muitas vezes um iconógrafo, enfim, tem uma equipe enorme de pessoas trabalhando, e muitas dessas pessoas, inclusive, vêm de letras, né? Porque muita gente que tem essa bagagem de conhecimento das letras, porque, lógico que a gente está falando aqui de inglês e português. Então, muita gente que vem com essa bagagem que vai trabalhar nesses materiais. Bom, a próxima pergunta, então, é como é que nasce um material didático, né? Às vezes as pessoas podem se perguntar, né? Já que o inglês não mudou, as regras continuam as mesmas. As lições, os temas são os mesmos há anos. Né? Tem tanto livro no mercado, por que criar mais livros sobre as mesmas coisas? Não é? Não seria melhor apenas atualizar os que já existem? Mas não é bem assim, né? Porque livros têm... Materiais didáticos, em geral, têm uma vida útil e um prazo de validade. Curto. Né? Curto. Por exemplo, é comum você ter autores fazendo contratos com as editoras de 10 anos, por exemplo, né, que é o máximo que eles acreditam que aquele material vai durar. Né? Mas dificilmente ele dura tanto. Não, no 5º ano já está obsoleto. E também tem outra coisa, os contratos, as autorizações que as pessoas assinam, por exemplo, para usar textos retirados da internet, trechos de livros, partes de música, todas essas autorizações, elas não são ad infinito, ela tem uma data de validade. Então, passou daquela data, eles não podem mais ser publicados naquele livro. Tá? Naquele material. Naquele material.
E, além disso, assim, a sociedade muda, o mundo muda, né? Então é preciso estar sempre atualizando. Sim, aconteceu recentemente de todos os materiais terem que se adaptar à pandemia, né? Então, assim, foram feitos muitos materiais, incluindo o tema de pandemia, incluindo o tema da Covid, de saúde pública. Todos os materiais tiveram que se atualizar por causa dessa, enfim, de uma mudança do mundo, né? Uhum. Okay. Bom, mas basicamente o que a gente notou nesse tempo que a gente trabalha na área é que os materiais, eles nascem a partir de dois pontos de vista. O ponto de vista do autor, né? Ou seja, o autor, uma pessoa tem uma ideia para um material didático que ela acha interessante, ela cria um conceito, redige uma proposta e procura as editoras ou produtoras de aplicativo ou desenvolvedores de software para apresentar a ideia, e a empresa decide ou não se leva a cabo. O que a gente mais nota mesmo que acontece é que pessoas que estão em contato com os professores, né, com os alunos, eles detectam uma necessidade do mercado que não está sendo satisfeita, né? E aí essa pessoa traz, geralmente são contatos comerciais ou mais para frente a gente vai falar de funções dentro do processo editorial, e podem ser editores de campo também. Eles que estão em contato com os professores. E eles trazem essas informações para as editoras, para as produtoras, que resolvem, então, criar um material para suprir essa necessidade. Okay? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, quando teve a Copa do Mundo no Brasil, os consultores perceberam que as pessoas que trabalhavam no ramo de turismo, não só as pessoas que trabalham em hotel, por exemplo, mas taxistas, pessoas da área da saúde, elas tinham muita dificuldade, e pensando já, né, que teriam que ter contato com estrangeiros e seriam obrigados a falar inglês, eles tinham medo de ter essa interação. Então, empresas, algumas editoras, criaram materiais didáticos para esse público específico, para esse fim específico, né? Acabou a Copa, da mesma forma que não sobrou nada, os livros também perderam a utilidade, né? Okay? Então, como é que funciona esse processo para se produzir um material didático? Tá? Nós criamos aqui uma simplificação do processo, tá? Que é bem complexo, tem muitas pessoas envolvidas, algumas coisas acontecem ao mesmo tempo. A gente tentou simplificar aqui para vocês terem uma ideia geral da coisa, para poder depois entender as funções das pessoas que estão envolvidas nesse processo, tá? Esse processo foi baseado na nossa experiência com diversas editoras. Então, assim, os nomes dos processos, das etapas ou dos profissionais envolvidos, e até mesmo a ordem em que eles acontecem, podem variar de empresa para empresa. Okay? Mas, basicamente, tudo começa a partir da criação do conceito do material, né? E o que seria o conceito do material? Uhum. O conceito do material como o Maurício mencionou no último slide, ele surge de alguma coisa. Então, ele surge do autor, que teve uma ideia, ou ele surge do mercado, que percebeu essa demanda. Então, isso é incorporado pela editora, no caso, ou pela empresa de conteúdo, e é feita uma proposta. Que provavelmente vai determinar quem é o público, para quem, né, que esse material vai ser, em que mercado que ele vai ser vendido. Então, ele vai ser vendido no Brasil, no mercado particular, por exemplo, escolas particulares, ou ele vai ser vendido para o governo? Ele vai ser vendido para escolas de classe A, escolas de classe C? Outra coisa é o formato, que é super importante. Então, se ele vai ser físico, vai ser um livro, ou ele vai ser digital, ou ele vai ser um jogo? E quando que ele vai chegar no mercado? Quando que é o deadline dele para ele ser lançado? Por exemplo, na época da Copa do Mundo, né, tinha um deadline. Correria. Foi uma correria, tinha um deadline muito claro, tinha que ser lançado antes da Copa do Mundo para os alunos se prepararem. Então, assim, qual que é o preço? Quanto que vai custar para o consumidor final, né? E, às vezes, até nessa etapa, se pensa em nome, se pensa em conceitos que podem determinar o nome da obra, ou o nome do jogo, enfim, qual que seja o material que a gente está falando. E também, nessa fase, começa-se a falar sobre autores.
Então, caso não tenha sido a ideia de um autor, que pode ser uma demanda do mercado e não uma ideia de autor, então começa-se já a falar quem é que vai fazer esse conteúdo, quem é que vai produzir esse conteúdo. Então, vai ser um autor, vai ser uma equipe de autores. Então, é mais ou menos nessa fase do processo também que já se começa a falar sobre isso. Uhum. Falando em autores, existem 2 tipos de autoria em termos de material didático. Eu vou pedir para a professora Renata colocar a gente em primeiro plano para eu poder mostrar para vocês um exemplo usando livros didáticos, tá? As obras podem ser autorais ou elas podem ser coletivas. No caso de obras autorais, você vai encontrar os nomes bem na capa, em destaque, e geralmente eles têm um contrato diferente do que os autores que fazem parte de obras coletivas. Em obras coletivas, você não encontra identificação de ninguém na capa, você só vai ver os nomes na página de créditos, e aí está especificado, né, as pessoas que contribuíram sem dizer especificamente exatamente o que fizeram, tá? É um grupo de pessoas que é acreditada como colaboradores, autores, criadores de conteúdo e por aí vai. Ok? Podemos voltar para o slide, então? A gente acha importante falar isso porque isso muda um pouco o trabalho de quem está trabalhando com esse material. Então, se é um produto autoral, o autor ele tem mais autonomia, então ele vai tomar mais decisões, ele vai ser mais independente. A obra ou o material é mais dele, né? Tem mais autoria mesmo. Se é o caso de um produto com muitos autores, esses autores eles já não têm tanta autonomia. Então, a maior parte do trabalho é feito pelas outras pessoas, que são os editores, os revisores, o gerente, enfim. A equipe que está por trás acaba fazendo mais trabalho quando o material é de vários autores, né? Uhum. É uma obra coletiva, como a gente chama. Próxima etapa é a criação de um modelo ou sample do material, tá? O que significaria isso? Vai se definir a estrutura do material. Então, quais serão os assuntos, os temas? Ele vai ser dividido em fases, em páginas, em seções, em livros. Define-se todo esse perfil do material, né? Cria-se essa estrutura para dividir o conteúdo. E aí é redigido um briefing dessa proposta, explicando tudo o que deve ter nesse material, tá? E a partir desse briefing, as editoras ou as empresas envolvidas vão contratar pessoas para escrever ou criar um modelo, ou eles mesmos, internamente, vão fazer isso, tá? Quando a gente fala em modelo, se forem livros, a gente está falando de uma unidade dentro de um livro, tá? Se a gente estiver falando de um app, seria uma fase dentro do jogo, ou do aplicativo. Uma forma de você degustar aquele material. Tá? Bom, pode acontecer na mesma etapa ou pode acontecer posteriormente. Tá? É criada a identidade visual do material, que a gente chama de projeto gráfico aqui. Que seria exatamente O projeto gráfico é a cara do material. Então, essa área, normalmente, ela não é exercida, essa parte do trabalho, normalmente, ela não é feita por nós, né? Nós, os profissionais das letras. Ela é normalmente feita por profissionais do design gráfico. Mas tem que ter uma conversa muito grande entre esses profissionais que trabalham com material, tanto o pessoal que trabalha com o texto, quanto o pessoal que trabalha com a arte, porque as coisas têm que combinar, né? A arte tem que combinar com o texto e vice-versa. Então, nessa fase de projeto gráfico, tem muita conversa entre as duas áreas, para eles se entenderem e chegar ali um consenso, qual que vai ser a cara do material. Principalmente se, por exemplo, em material digital, né? Muitas vezes a cara do material influencia a experiência do usuário, e a experiência do usuário está muito ligada ao que ele vai conseguir aprender ou não, que é o objetivo do nosso, né, do pessoal de texto. Então, nessa fase tem uma conversa muito grande, mas basicamente é isso, para vocês entenderem. O projeto gráfico é a carinha que vai ter o projeto, né, o material. No caso de um livro, é a cara que a unidade tem. Então, as fontes que são usadas, que ícones que vão aparecer,
aonde que as fotos vão ficar na página, essa carinha que ele tem. Uhum. E é importante haver esse diálogo, porque muitas vezes o criador de conteúdo ele tem um objetivo pedagógico, que às vezes não fica claro para quem está criando ali a página. Então ele pode escolher uma fonte que não dê uma leitura boa, ou então ele não coloca em destaque uma foto que a gente acha que é importante para aquele texto. Então é importante esse diálogo para que a gente consiga, ao mesmo tempo, deixar visualmente interessante, mas que também cumpra o seu objetivo. Próxima etapa é feita a chamada pesquisa de mercado, tá? Que é basicamente testar o produto em pequenas, com público reduzido, vamos dizer assim. Tá? No caso de um livro, por exemplo, escolhe-se uma escola, uma turma de um professor específico que vai receber essa unidade modelo para testar, para dar uma aula usando esse material e na presença de alguém representando a editora que está lá fazendo as anotações e depois vai entrevistar o professor para levantar possíveis problemas, ver o que o professor achou e vai preparar essa pessoa que estava lá observando tudo isso, vai preparar um feedback, né, que vai levar de volta para a editora. No caso de um app, provavelmente não seria uma pessoa que vai fazer isso, pode ser uma avaliação do próprio usuário, onde ele coloca 5 estrelinhas ou 3 estrelinhas, um positivo ou negativo, comentários online, etc. e tal. Vai depender muito do público-alvo, né? Se é um material feito para crianças, então provavelmente esse feedback vai vir do professor. Se é um material feito para adultos, provavelmente quem vai testar vão ser os próprios adultos que a editora ou a empresa de conteúdo tenha contato. Enfim, vai depender muito de para quem quer o material, né? E aí, depois desse feedback, são feitos ajustes no modelo. Continuando, próximo passo, agora que já foi testado e realmente decidiu-se que esse material será levado adiante, então é definida uma equipe que vai trabalhar nesse conteúdo, né? São chamados colaboradores. Tá? Então é feita a encomenda desse conteúdo. Nessa fase, seleciona-se e orienta-se o autor ou autores que irão escrever os textos, o conteúdo, né? Também são contratados ilustradores, desenhistas, fotógrafos. Pensa-se também que outros profissionais, preparador de texto, revisor linguístico, né? Às vezes, se vai uma obra para o governo, por exemplo, as pessoas contratam especialistas para fazer uma análise crítica do material. Uhum. Né? E não só pessoas, mas também estúdios de gravação de áudio e vídeo, empresas de criação de software e aplicativos e coisa e tal. Uhum. Tá? Basicamente, faz a seleção, né? A convocação para a seleção do que vai produzir esse material. E nessa fase, dependendo da editora ou da empresa, podem acontecer contratações externas, então eles podem resolver contratar prestadores de serviços, freelancers. Então, por exemplo, tem muito revisor que trabalha como freelancer, então é contratado pela empresa quando há demanda. Então, no caso, por exemplo, vai começar um projeto novo, o projeto novo precisa de muitos revisores, a empresa entra em contato com esses revisores e contrata para aquele projeto. Tem muitas empresas que têm revisores in-house, né? Tem os revisores da própria empresa. E aí existe lá uma organização do trabalho, digamos assim, o gerente já divide, tal revisor vai ficar com esse projeto, tal editor vai ficar com esse projeto, e tem essa organização do trabalho. De qualquer forma, é nessa fase do projeto que essas pessoas vão saber que elas vão trabalhar com ele, né? Uhum. Bom, em seguida, a gente chama aqui de texto, mas não pensem vocês que se trata apenas de textos que serão lidos num livro didático, ou textos que vão aparecer num joguinho, ou coisa e tal. O que a gente chama de texto, na verdade, é todo o conteúdo que ainda não tem uma forma visual, vamos dizer assim. Tá? Nessa etapa, são envolvidos aí os trabalhos dos autores, dos editores, revisores, preparadores, né? É uma fase em que ela se prolonga por muito, muito tempo, né? É o grosso do trabalho mesmo. E além de escrever todos os conteúdos, e a gente está falando de textos que serão lidos, instruções, escolha de nomes de sessão, enfim, nomes de fases, nomes de personagens. E cria-se também a parte operacional da coisa,
que é criar pautas iconográficas, que a gente chama de... Seria uma relação das fotos que serão usadas e onde elas se encontram. Também existem pautas de ilustração, onde o autor descreve exatamente o que tipo de ilustração ele quer que o ilustrador crie, né? Então, por exemplo, às vezes a descrição tem 1,5 páginas para fazer uma ilustração de 1 por 1 centímetro. Né? Também são criados os roteiros de gravação, os scripts, né, que serão gravados no estúdio, e, no caso, se houver vídeos, o roteiro desses vídeos também. Nessa fase entra o trabalho do revisor linguístico e o preparador de texto. Qual que seria a diferença básica entre um e outro? Então, o revisor, ele normalmente ele foca na parte linguística mesmo do trabalho. Então, ele vai checar se os verbos, se está tudo se está coerente, se tem concordância, se a ortografia está correta, se a pontuação está correta, e ele vai focar na língua, basicamente. O preparador, ele normalmente é um profissional um pouco mais... ele tem uma visão um pouco mais ampla, digamos assim. Ele pode fazer comentários mais pedagógicos do texto, ele ajusta coisas mais pedagógicas, ele também pode ser responsável pela padronização de um arquivo, quando, por exemplo, muitas editoras, muitas empresas de conteúdo, elas têm um manual, né, de padronização. Por exemplo, todos os arquivos da empresa têm que usar Oxford Comma, por exemplo. Então, aí o preparador de texto é responsável por pegar esse texto e ver se está sendo tudo aplicado. Então, ele tem esse olhar um pouco mais amplo do que o revisor, né? Mais minucioso. E outro trabalho do preparador é ele deixa o arquivo pronto para diagramação. Então, ele aplica estilos, ele deixa o arquivo de uma forma que quando o arquivo, que normalmente é um Word, tá? Esse arquivo de Word vai para a diagramação, ele está pronto para o diagramador. O diagramador pega esse arquivo, joga no programa dele e já metade do trabalho já está pronto, ou seja, não tem muito ruído de comunicação aí entre o texto e a diagramação, né? Uhum. Basicamente é isso. O editor e o autor, eles vão trabalhar... O autor trabalha mais próximo do editor, não tão próximo, claro, do revisor, do preparador, mas o editor é meio que o centro ali do trabalho, porque o editor trabalha com os revisores e com os preparadores e trabalha com os autores, na outra ponta, né? Porque ele recebe material dos autores, ele edita e ele passa para os revisores e preparadores para fazer o trabalho deles. Uhum. É nessa fase também que são solicitadas as autorizações para uso de imagens e de textos. Tá? Bom, em seguida, vem a parte que a gente chamou de arte, que aí é a parte visual do trabalho, tá? Que envolve o trabalho dos editores de arte, diagramadores, ilustradores, pessoal de iconografia, fotógrafos, se for o caso, né? E essa fase do trabalho também envolve a distribuição do conteúdo nas páginas ou dentro de uma fase ou na telinha do celular, né? E por conta disso, às vezes falta conteúdo, às vezes sobra conteúdo, né? Então, na verdade, essas duas etapas elas vão acontecendo num vai e vem. Uhum. Então a gente escreve o texto, manda para a arte fala, olha, ficou muito grande, não cabe na página, volta para a gente reduz o texto, manda para o pessoal da arte, fala, agora ficou muito curto, a gente vai ter que colocar um monte de foto para preencher a página. Aí volta para a gente de novo e vai ficar nesse vai e vem até que a gente encontre uma maneira de colocar o conteúdo que a gente queria, né, dentro daquele espaço que a arte propôs para a gente. Né? E aí, finalmente, chegamos à revisão final. O que seria uma revisão final? Porque as revisões acontecem também nessas etapas anteriores. A revisão acontece o tempo todo, na verdade, né? Uhum. O material que está sendo produzido, ele é revisto o tempo todo. Claro que a responsabilidade principal do revisor é revisar, mas os editores também estão sempre atentos, os preparadores, até a arte, né? Acaba ficando atenta a tudo, porque é muito feio, né, se pegar um material final, né, chegar no consumidor final com erro, né, isso é o que a gente não quer, absolutamente não quer que no consumidor final tenha essa experiência de erro, seja lá um erro
de aplicativo, um erro digital, ou um erro mesmo de texto, de informação, né, que é super grave. Então, a gente está revisando tudo o tempo todo. Mas chega no final, a gente faz uma revisão zona, né? Chega a hora que você tem que, né, let go, tipo, vai. Eu não achei mais nada. E é incrível, porque passando por, sei lá, 30 pessoas fazendo revisão, olhando aquilo durante meses, na fase da revisão final você não pega nada. Assim que é publicado ou é lançado o produto, aparece um monte de problema. É um negócio inacreditável. Mas acontece. Bom, quando a revisão final é fechada, esse arquivo ou esse conteúdo, ele vai para as pessoas que vão, ou para as empresas que vão produzir material. Podem ser gráficas, pode ser empresas desenvolvedoras de softwares ou aplicativos, e etc. e tal. Aí sai da nossa mão, né? Sai da nossa mão, sai da mão do texto, né? O pessoal da arte também, e vai para a produção mesmo, para a fabricação do produto. Uhum. Bom, então, como vocês viram, é um processo aqui parece... A gente simplificou, e mesmo assim ficou meio confuso, né? Mas, enfim, esse trabalho envolve uma série de profissionais. Tem muita gente envolvida na produção de material didático, né? E a gente resolveu trazer aqui alguns cargos, né, que a gente notou nessa nossa experiência no ramo. Essa estrutura que nós vamos apresentar, ela é inventada, tá? Ela foi baseada na nossa experiência em diferentes editoras, diferentes empresas de materiais didáticos, e alguns nomes podem mudar, algumas funções podem ficar a cargo do mesmo profissional, algumas funções podem ser terceirizadas, mas enfim, essas etapas de alguma forma ou de outra acontecem, né? E a gente vai falar, o nosso modelinho aqui para explicar para vocês, a gente vai falar especificamente de editora, mas, como a gente já comentou, hoje em dia não só a editora faz material didático, né? Tem muitas produtoras de materiais didáticos e tem muitas empresas que não necessariamente trabalham com didáticos, mas que estão embarcando nessa produção de material didático porque é uma tendência, né? Principalmente produtos digitais. Então, esses profissionais, eles acabam sendo contratados por demanda, né? Se não é uma editora. Mas a gente vai dar o exemplo da editora, que é mais fácil para vocês entenderem quem faz o que ali. Uhum. Bom, começando do topo, né? Lá em cima está a diretoria, os deuses do Olimpo, que decidem as coisas, e logo abaixo deles vem os gerentes. Na nossa divisão aqui, nós criamos dois lados. O gerente que vai cuidar da parte editorial, né, a parte pedagógica da coisa, e o gerente de marketing que vai focar na parte financeira, econômica, né, de divulgação do produto. Tá? Uhum. É do topo que vem essa determinação de qual produto vai ser criado ou adaptado, né, ou desenvolvido. Okay? Bom, vamos focar um pouco no lado do pessoal de marketing ali, tá? Aqui a gente queria fazer uma observação, né? Porque nós dois nunca trabalhamos na área de marketing editorial. Então, trabalhar, mas contato a gente tem. Claro, sim. A gente nunca trabalhou, a gente nunca teve cargos nessas áreas. Então, a gente vai falar para vocês muito brevemente o que a gente sabe sobre esses cargos, né? Aqui, por exemplo, a gente dividiu apenas em dois profissionais, que seriam os editores de campo, também conhecidos como consultores acadêmicos, esse é o nome que a gente viu também. Uhum. E também os representantes comerciais. Tá? Para vocês terem uma ideia, a diferença entre eles é que os editores de campo, ou também chamados de consultores acadêmicos, eles trabalham diretamente com as escolas, com os professores. Então, eles são as pessoas que vão às escolas ensinar os professores, digamos assim, a usar o material. Então, vamos dizer que essa editora aí, ela criou um aplicativo novo para Fundamental 1, Ensino Fundamental 1. Então, esses editores de campo ou consultores acadêmicos, eles vão lá na escola, vão conversar com esses professores de Fundamental 1, vão explicar como funciona o produto, vão ajudar os professores com problemas e soluções. Enfim, eles estão lá, sempre lá, perto do professor, eles estão próximos ao professor. Eles são, normalmente, pessoas do pedagógico, tá? Eles são pessoas que têm muito conhecimento pedagógico, eles muitas vezes são profissionais de letras, mas eles trabalham nessa... A gente chama que eles são chamados de profissionais da área de marketing, porque eles cuidam do pós-venda, digamos assim. Eles cuidam do material quando o material já está na mão do consumidor.
Então, eles não são do editorial necessariamente, né? Uhum. Ao passo que os representantes comerciais seriam os vendedores, são eles que efetivamente vão pegar a assinatura para fechar os contratos, né, e negociar valores com escolas e professores. Tá? Então, vamos voltar para o outro lado, que é o lado mais legal da coisa. Tá? Ali nós dividimos em 3 editorias, tá? Seria o editor de conteúdo, o editor de arte e o editor digital. Algumas vezes o editor digital é o mesmo editor de conteúdo, mas aqui a gente separou para mostrar como os trabalhos são diferentes e as pessoas que trabalham com esses editores também são diferentes. Hoje em dia, nas grandes editoras, são pessoas diferentes. O editor de conteúdo é diferente do editor digital, porque já tem muita demanda de material digital, então tem muita demanda de trabalho, né? Então já são pessoas diferentes já. Então vamos focar nos editores aqui, tá? Bom, com o editor de conteúdo também trabalham os autores. E aí autores são um capítulo à parte nessa nossa estrutura. A gente não vai entrar no mérito de quem é o autor ou o que faz o autor, porque aí seria uma longa história e uma outra palestra e talvez um workshop ou um curso. Mas para vocês saberem, o que é importante vocês saberem aqui nesse momento? Que o autor, ele é a pessoa que vai escrever, que a gente chama de original. O original, o que é? É um Word, arquivo de texto. Um arquivo de texto com aquilo que com o material que ele foi briefado. Ele recebeu um briefing de acordo com o produto que a editora, que a empresa de conteúdo está fazendo. Ele recebeu um briefing e ele vai escrever. Ele escreve esse arquivo de texto e ele manda para o editor, ou para o editor de conteúdo, ou para o editor digital, dependendo de qual for o produto. E esse material vai chegar para os editores e a primeira coisa que o editor vai fazer é ler esse material e ver se o material se o texto, né, se o arquivo de texto está de acordo com o que foi briefado, ou seja, está de acordo com o produto que vai ser lançado. Então, se está adequado para a faixa etária, se está adequado em termos de linguagem, mais simplificada ou mais complicada, se está adequado em termos de escolha de texto, né? Tudo que for relevante para aquele projeto, ele vai fazer essa análise. Essa é a primeira coisa que o editor de conteúdo faz. Ou o editor digital, se for um material digital. E na sequência, né, ele vai trabalhar conforme esse original, né, conforme esse arquivo de texto for ficando melhor, for ficando mais redondinho, então, porque o editor de conteúdo ou o editor digital, ele vai trabalhar com os autores no vai e vem. Então, ele vai devolver o material para o autor vai fazer ajuste, vai devolver para o editor, às vezes o editor faz ajustes também, enfim, é um processo que dura aí um tempinho, esse material vai e volta de autores para editor, de editor para autor, até que o editor está feliz com aquele material, né, fala assim, esse material está bom, ou cansado já. Ou cansado do material. E aí manda para o preparador, né? E aí entra também, dentro desse processo, também tem o assistente editorial. O assistente editorial, ele ajuda os editores, né? Tanto o editor digital ou o editor de conteúdo, a dar conta desse material. Porque a gente pensa que não é uma folhinha de Word que o editor recebe, é um monte de coisa que o editor recebe. E dentro desse monte de material tem um monte de coisa que ele precisa checar. Por exemplo, se estamos falando de um livro, vamos dizer que o autor fez uma unidade. Então, dentro daquela unidade, precisa ter, de acordo com o briefing, tá? Não pode ter repetição de mecanismo de atividade, vamos dizer. Isso é uma tarefa que o editor pode passar para o assistente, pode pedir para o assistente olhar todos os arquivos e ver se tem muita repetição de atividade. Porque é uma tarefa mais simples que o assistente pode fazer. Sim, que não envolve tomada de decisões. Exato. Ele simplesmente vai olhar página a página e falar, olha, tem 50 atividades de verdadeiro ou falso. Acho que está, né, fugindo um pouco do que a gente combinou. Ele também vai fazer o trabalho burocrático, que é redigir pautas, né, fazer lista de coisas, fica com a parte realmente que não precisa de tomada de decisões. Tá? Já do outro lado, os preparadores e revisores. Então, o preparador e revisor, eles normalmente entram no processo quando o produto já está um pouco mais redondinho, né? Como eu comentei. Então, quando o material
já está mais de acordo com o que o editor quer, aí ele passa para o preparador, e o preparador vai fazer essa primeira leitura e pode fazer comentários pedagógicos, pode fazer padronização, pode revisar língua também é uma das tarefas do preparador, vai deixar aquele arquivo redondinho, vai aplicar estilo, que é uma coisa que é feita, né, em arquivos de texto para a diagramação poder mexer com esse arquivo. E na sequência ele passa para o revisor para fazer a primeira revisão, de várias, tá? Não é só uma revisão, tem várias ao longo do processo. Mas, enfim, são essas pessoas que vão ajudar aí nessa primeira fase de qualquer trabalho, né? Então, esse é mais ou menos esse ciclo que acontece quando chega um material do autor. E vocês podem notar que o editor digital também trabalha com assistentes e preparadores e revisores. Mas, além deles, eles também trabalham com programadores e publicadores. Os programadores são as pessoas que vão programar os aplicativos, as funcionalidades dos jogos, a parte mecânica da coisa, né? A parte técnica. Já o publicador é aquele que vai ser responsável por ou colocar na plataforma, né? Ou colocar no website, ou colocar na lojinha de aplicativos, ou realmente imprimir uma gráfica, né? O material impresso, e por aí vai. Não necessariamente ele sabe programar, mas ele é responsável por fazer o produto chegar no consumidor. Tá? E, por fim, o editor de arte, que tem também um assistente, mas ele precisa de pessoas que vão fazer a parte visual. Então, vai ter que ter uma pessoa que vai diagramar a página, ou diagramar como é que chama isso? A interface de usuário, né, do aplicativo. As pessoas que vão escolher fotos, né, ou seja, o departamento de iconografia. Pessoas que vão ilustrar o que não for encontrado com foto, ou que vai ser a característica daquele jogo ou daquele material, tá? E, se for necessário, também coordenar o trabalho de fotógrafos. Essa equipe varia muito, depende muito da hierarquia da empresa, né? Tem editoras grandes que têm até muito mais gente trabalhando nessa área da arte, tem editoras menores que têm uma equipe mais enxuta, varia bastante. E aí, a gente ficou pensando aqui e chegamos à conclusão que vocês devem estar pensando agora, né? No meu caso, onde eu entraria nesse esquema, nessa divisão aqui de trabalhos? Acho que acontece com a maioria das pessoas, né, que trabalham, que entram no ramo editorial, elas começam como assistentes ou como revisores. Alguns entram como preparadores também, né? Sim. Mas, pelo menos na nossa experiência... É mais comum entrar no ramo de produção de material didático como assistente ou como preparador ou revisor. Bom, e aí vocês, então, devem estar se questionando, ok, mas como é que eu faço para entrar no ramo editorial, né? Vamos falar da nossa experiência um pouquinho? Vamos. Então, vai lá. Bom, falando, claro, especificamente do ramo editorial de didáticos, né, que é a nossa área. A gente sabe que o ramo editorial é muito grande, muito mais amplo do que isso, mas falando só especificamente de didáticos. Eu entrei meio que pelo lado contrário, né? Eu fiz o caminho contrário. Eu entrei como autora no ramo editorial e depois eu virei editora, né? Porque na época eu era professora, coordenadora, e eu tinha projetos, eu estava desenvolvendo um projeto com os professores de projetos interdisciplinares com os alunos. E aí eu fui apresentando esse meu projeto em congressos, fiz workshops, e as pessoas começaram a me conhecer através disso, até que eu recebi um convite de uma editora para escrever uma seção de um livro na época que era sobre projeto interdisciplinar. Então eu fiz o contrário, eu entrei como autora e depois eu fui conhecendo os trabalhos dentro da editora e fui fazendo outras coisas até resolver ser editora, também /autora hoje em dia, mas fiz o contrário. Eu fui convidado por uma amiga que trabalhava numa editora para fazer um trabalho super simples, seria uma função de assistente editorial freelance. E fiz o trabalho em 3 dias e as pessoas gostaram do meu trabalho e foram me chamando para fazer mais coisas. Com o tempo, eu fui pegando funções mais voltadas para a edição de texto mesmo, né? Um trabalho editorial. Até que, depois de alguns anos, me chamaram para trabalhar como autor, escrever um texto, escrever uma série de livros. Né? Então, eu fui lá de baixo fazendo um trabalho super simples, que era basicamente olhar fotos e ver se a legenda batia com a foto. E cheguei até a parte da autoria, né?
Mas eu acho que durante essa palestra vocês devem ter tido alguns insights, né? Durante a palestra, a gente falou alguma coisa ou mostrou alguma coisa que vocês devem ter pensado, isso aí me interessa, hein? Eu acho que para isso eu levo jeito, hein? Porque acho que a primeira coisa é decidir se é isso mesmo, né? Se interessa trabalhar com material didático, porque trabalhar com material didático, na produção de material didático, às vezes a gente fala que é um pouco solitário, né? A gente trabalha em frente ao computador o dia todo, mesmo se você trabalhar numa empresa, você vai trabalhar o dia inteiro em frente a um computador, sentado, enfim, vai ler muito texto, às vezes chega a ser pesado, né? Porque é muita coisa. Assim, é diferente de um trabalho, por exemplo, de professor que é mais animado, né? Presencial, né? Porque aí pelo menos está com os alunos. Bom, então a gente recomenda que você tenha essa sensação e pense a respeito disso. Depois, marque presença, não só fisicamente, como também online, né? Existem vários workshops, várias palestras, congressos. Participe, né? Conheça as pessoas envolvidas no mercado e também online. Existem grupos específicos voltados para pessoas do mercado editorial. Por exemplo, no Facebook tem um grupo chamado Mercado Editorial, né? E lá eles publicam oportunidades de trabalho para assistentes, revisores e coisa e tal. Sim, tem muito. É um grupo feito para o mercado editorial em geral, né? Não é só o didático, mas quase todo dia eu vejo lá um anúncio de alguém procurando de emprego, de empresa procurando funcionário, então é bem legal. E tem umas discussões interessantes, é legal participar, porque você fica sabendo o que está acontecendo, né? Famoso networking, né? Essas participações em congressos e coisa e tal, você acaba se tornando conhecido, uma figurinha conhecida das pessoas. Então, às vezes, as pessoas resolvem assistir, de tanto ver você participar, de notar a sua presença, eles resolvem assistir uma palestra que você vai dar ou fazer um workshop que você preparou, tá? E isso abre portas para o mercado editorial também, tá? Bom, essa parte aqui é a parte do famoso rale. Tem que ralar muito, você tem que trabalhar, ganhar experiência, não só como professor, mas como aluno também a gente tem essa experiência, né? Porque usar diferentes materiais didáticos como alunos também abre os seus olhos, te faz um preparador de materiais didáticos melhor. A gente sempre levanta essa bandeira do ganho experiência como professor, porque a gente sabe o quão importante é você ter o conhecimento, a bagagem pedagógica, né, dentro do ramo editorial de didático. É obrigatório ter sido professor para entrar no ramo de didático? Não é obrigatório. A gente conhece muitos revisores, até assistentes, que já entraram no ramo editorial sem ter tido experiência como professor. É mais raro, né? Normalmente, assim, todo mundo teve pelo menos uma pequena experiência como professor, seja ela numa escola de idiomas menor do bairro, ou dando aulas particulares, às vezes. Hoje em dia, a gente vê muita gente que dá aula online, né? Que dá aula só por Skype. Enfim, tem X possibilidades de experiências, mas essa experiência de você estar como aluno, de você ter que dar aula para o aluno, ela é muito valiosa quando você trabalha no ramo editorial de didático, porque a experiência, ela não tem preço, né? Ela não tem como você mensurar isso também. Ela vai te ajudar em absolutamente tudo que você fizer. E alguns professores ficam famosos e acabam sendo convidados para trabalhar como autor. Sim, é verdade. Acontece muito, é bem comum. Tá, o famoso estude, faça cursos específicos. Hoje em dia está mais fácil, porque até existem alguns cursos de formação. A gente não tinha isso na nossa época. Papo de velho, na nossa época. Mas, enfim, é uma coisa mais recente. Agora você tem cursos para fazer. Né? Sim, a gente tem acompanhado, tem empresas que estão se especializando em cursos para o ramo editorial, que é muito legal, e eles já estão oferecendo cursos específicos para o ramo editorial didático. Então, pode procurar que vocês vão achar, é bem legal. Acho que vale a pena. E o famoso seja cara de pau, né? Entre em contato com as editoras, com as empresas que desenvolvem apps e coisa e tal, e se ofereça mesmo, né? Mostre interesse, verifique se eles têm alguma oportunidade de ou estágio, ou para fazer um teste, ou se eles podem te ajudar, te indicar algum curso para futuramente trabalhar com eles.
né? Eu acho que fazer contatos é sempre muito importante nessa área. Né? Sim, porque muito. é uma área muito pequena, as pessoas que se conhecem acabam sempre convidando umas às outras, mesmo que mudem de empresa ou coisa e tal. Então, a gente acaba conhecendo muita gente, a gente acaba se trombando com muita gente conhecida em vários lugares, né? Bom, terminando, a gente colocou aqui alguns links para a leitura sugerida, né? Assim, coisas que a gente usa no nosso dia a dia, que são úteis para a gente, né? Claro que tem milhões de coisas que a gente poderia sugerir aqui para vocês, mas algumas revistas, por exemplo, que são a Educatrix e a Nova Escola, não só a revista, mas também o online, né? A Educatrix é uma revista da Santillana, que é só sobre educação, que é muito interessante, tem sempre uns artigos muito interessantes sobre tendências, né, na educação. A Nova Escola, que vocês devem conhecer, que também tem a versão digital. A revista Dizal, que é especificamente para o ensino de idiomas, que também tem muita coisa interessante. E a Publish News, que é um jornal online dedicado só ao mercado editorial. Claro que eles abrangem o mercado editorial geral, então não só de didático, mas o mercado editorial geral. Mas também tem muita coisa interessante sobre didático lá. Eles publicam notícias, eles publicam anúncio também de vagas em empresas, então é bem legal acompanhar. Aliás, por falar na revista Dizal, a empresa Dizal, ela costumava abrir espaço lá na sede deles, que ficava na Barra Funda. Acho que é online agora. É online? Acho que sim. E eles abriam espaço para você fazer workshops, apresentações, tá? E era uma maneira bem legal de fazer contatos. E 2 links aí para vocês também, que vocês já devem ter ouvido falar no PNLD, que é o Programa Nacional do Livro do Material Didático, e a Base Nacional Comum Curricular, que é os documentos que a gente usa muito na área de... É a Bíblia. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que conhecer e tem que saber. Claro que o PNLD, o Programa Nacional do Livro do Material Didático, o edital, né, do PNLD, não é uma coisa que vocês precisam conhecer a fundo. Se forem trabalhar com material para o mercado privado, é mais relacionado ao mercado do governo, de materiais para o governo. Mas, de qualquer forma, é sempre bom, pelo menos, saber o que está acontecendo com o PNLD todos os anos para... porque o PNLD ele meio que dá um norte para o que vai acontecer no mercado de materiais didáticos, tanto do mercado privado quanto do mercado do governo, ele influencia tudo. Então, é sempre bom saber o que está acontecendo. Uhum. E é isso, gente. Espero que a gente tenha conseguido simplificar essa explicação e que vocês tenham entendido mais ou menos o processo, as pessoas envolvidas, e também tenham percebido as oportunidades, né, de trabalho na área. Então, acho que agora a gente pode voltar e ver as perguntas com a professora Renata. Oi, pessoal, tudo bem? Eu estava aqui me segurando para não responder metade delas, viu? Eu vou dizer... Porque eu coço o dedo, né, quando a gente sabe a resposta. A gente tem bastante coisa, bastante pergunta. Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês pela forma muito didática e esclarecedora que vocês mostraram esse nicho de trabalho e também esse enrosco que é o trabalho editorial, porque você, quando começa, não sabe a quem reporta, quem é que está pedindo, para quem que passa, quais são as fases, né? Então, acho que foi a editora fictícia que vocês criaram ficou fantástica. Eu acho que devia existir. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, foram várias as perguntas, então eu vou projetar aqui para a gente. A primeira pergunta, na verdade, era uma afirmação, né? Era uma afirmação da Bruna. E eu vou colocar aqui porque eu acho que é uma discussão bem bacana de a gente ter. A Bruna Macedo traz assim: alguns materiais não são a realidade da grande maioria da população. Explicar o que é um metrô a um aluno que mora num lugar sem acesso, sem saneamento básico, é bem difícil. Aí a gente queria saber, quando vocês trazem do PNLD, né, eu entendo que é um gancho interessante de a gente justificar e explicar isso, mas o que vocês acham sobre essa afirmação? Vocês concordam? Existe o mundo ideal e existe o mundo, a realidade, né? O PNLD, ele é um documento fantástico, ele tem a melhor das intenções de criar realmente condições dos alunos realmente aprenderem, mas a gente sabe que essa questão de acesso a oportunidades
É muito difícil no Brasil. Eu sempre lembro de um consultor que comentou alguma coisa sobre... Ele trabalhava numa região muito pobre lá, e ele tinha que... Ele reclamou de uma coisa do material que o livro era produzido, porque o material não aguentava ser transportado em canoas. E aí a gente ficou tipo, oi? Como assim? Ele falou assim, para chegar no lugar, eles colocam na canoa e chega todo danificado, às vezes chega molhado e tal, a gente precisa embalar de um jeito diferente. Isso nunca passou pela cabeça, porque assim, a verdade é que, como as decisões sobre aquela fase inicial que nós falamos, né, que é a de criação do conceito da obra, vem lá de cima, né, da diretoria e dos gerentes. Então, nem sempre essas pessoas têm levam em consideração, né, esse público, infelizmente. E eu acho também que uma coisa que acontece muito é que o material ele é feito em massa, né? Ele é feito em massa. Então, ele é feito para o público, digamos assim, médio, considerando a maioria. E é claro que num país gigantesco como o Brasil e com tantas realidades absurdamente díspares, né? Vai ter muita coisa que não vai servir. O que serve aqui em São Paulo não serve lá no Piauí, por exemplo. Então, isso é muito comum de acontecer. Infelizmente, acontece mesmo. E eu acho que a gente tenta ao máximo, né? Eu acho que quem trabalha em editora, esse é um dos grandes desafios, né, de quem trabalha em editora, é fazer o material mais acessível possível. Mas, assim, na minha experiência, honestamente, é impossível. A gente não... Falando de Brasil, né? Falando do Brasil e dos vários Brasis que a gente tem dentro, né? É impossível a gente conseguir abarcar todas essas realidades dentro do material didático. A gente sempre tenta, mas é bem difícil. Sim, mas melhorou muito, né? Essa questão de representatividade, de diversidade nos livros, melhorou muito. Acho que, assim, em 2007, 2008, era um horror. Um show de horrores, assim, melhorou. Melhorou, sim. E aí, a Alcione Sampaio Padilha traz para a gente que ela acredita que para desenvolver um material didático é necessário primeiro ver as necessidades do nicho em que estamos inseridos. Como é que vocês veem isso? É isso mesmo? Sem dúvida. Eu acho que, como a gente comentou, uma das pessoas chaves nesse processo, né, é o editor de campo ou consultor acadêmico, que é a pessoa que está lá próxima no caso... de um material que vai para a escola, né? É a pessoa que está próxima à escola essa pessoa é a pessoa que traz essa informação, que conversa com os professores, que tem esse acesso. Então, que os professores expressam para esse editor o que ele está precisando, qual que é a necessidade desses alunos, qual que são as necessidades dos professores também, né? Então, com certeza, eu acho que a primeira coisa é entender quem é o público, o que o público está precisando, né? Mas também é importante lembrar que o livro didático é um produto, né? Ele é feito para ser vendido. Então, assim, esse lado financeiro da coisa acaba atrapalhando muito nesses ideais que a gente tenta manter, né? De dar acesso a todos com uma educação digna e tal. Mas, infelizmente, é a realidade, né? Não se faz um produto para um público que não vai consumir. Então, essa é uma dura realidade do trabalho com material didático. É um produto. Um nicho muito pequeno, né? Se é um nicho muito pequenininho, num grupo muito pequeno de pessoas, dificilmente ele vai ser atendido por um material didático, porque dificilmente uma empresa de conteúdo ou uma editora vai querer investir nesse produto porque não vai dar retorno. E é por isso que essa revolução digital é muito importante e legal, porque ela está tornando tudo muito mais simples. Tem menos pessoas envolvidas, você consegue atingir mais pessoas, distribuir de forma mais eficiente. Né? Então a gente está muito animado com isso. Sabem que a professora Judite que nos escuta aqui nós tivemos uma experiência há alguns anos atrás com uma editora, e eu lembro nosso momento de choque quando a editora disse assim para a gente: vocês têm de conseguir produzir material para sexto, sétimo, oitavo e nono, prevendo que vai ser lançado daqui a 3 anos. Então, vocês têm de prever o que essa criança vai gostar daqui a 3 anos. E eu lembro, acho que a professora Judite está aqui conosco, eu lembro nosso choque, assim, mas como é que a gente vai saber o que existe daqui a 3 anos? O que vai ser moda para essa molecada daqui a 3 anos, né? Então, imagina hoje, né? Então... imagina em 2004, a pessoa que estava fazendo material didático e logo no ano seguinte chega o YouTube e muda tudo. Né? Então, assim, é complicadíssimo.
Não, com certeza. É um exercício, um exercício que a gente faz constantemente na área de editorial didático, né? A gente está sempre escrevendo para o futuro, sempre. Então, sempre, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Mas isso é uma verdade, a gente está sempre fazendo isso. Agora, com os materiais digitais, né? O material digital, ele chega no consumidor final mais rapidamente. Então, é um pouco mais fácil isso, essa questão. A gente consegue chegar no consumidor final com mais rapidez. Então, a gente precisa fazer tanta previsão de futuro, né? Uhum. Mas no caso de livro, de uma série de livros, de uma coleção, ainda é difícil, né? Difícil até porque tem vários casos de pessoas famosas que depois pisaram na bola, falaram besteira, foram canceladas, e estão lá estampadas no livro, e você fala, meu Deus do céu, o que eu fiz? O que botei essa pessoa aí, sabe? Mas acontece. Eu lembro que uma das regras que me disseram, uma das coisas que eu aprendi cedo com isso era: não coloque ninguém famoso, escolha alguém famoso que morreu, porque ele não tem como fazer besteira até o livro ser publicado. Né? Boa regra. Aqui temos a Bruna de novo perguntando assim: eu tenho uma dúvida, são professores ou especialistas que produzem esse material? Podem não ser nenhum nem outro. Né? Na verdade, o criador de conteúdo, ele depende muito, por exemplo, existem youtubers que ficaram famosos e acabaram lançando livros. Né? Então, tinha um público para esse tipo de conteúdo, de produto, né? E ele não era um professor, também não era um especialista, mas ele resolveu ensinar inglês, e aí... Ele pode até ser um professor, ou ele pode ser um nativo que não teve a formação de professor, enfim, né? Uhum. Em geral, sim. Eu diria que, por regra, são professores ou especialistas os autores. Sim, como regra, sim. Mas como o Maurício comentou, a gente já viu muita gente diferente, né, produzindo conteúdo. Mas eu acho que sim, eu diria que, como regra, sim. Gente, inclusive, que nem deveria estar produzindo material didático, mas está, enfim. E o material passa, seguindo aquela sequência que vocês mostraram, ele passa pela mão de muitas pessoas, né? Então, mesmo que a pessoa não seja, assim, super especialista, vai chegar uma hora que ele vai sendo depurado, não vai? Uhum, sim, claro. Por isso que o trabalho do editor é tão importante. Muita gente olha o nome do autor na capa e acha em Deus aquela pessoa, falando, nossa, como você escreveu aquela unidade maravilhosa, aquele texto incrível. E esquece que, na verdade, talvez tenha sido o editor que tenha resolvido todos os problemas daquela unidade, né? E não dão crédito. Ou ele tem escrito, né, Maurício? Exato. Ou ele tem escrito. É verdade. A gente contando todos os podres aqui para eles, hein? Desmascarando. Pois é a realidade, gente. Aqui, a Fernanda trouxe: é correto presumir que a maioria dos materiais didáticos, principalmente os livros didáticos, tem autoria coletiva? Parece ser mais possível fazer desse jeito. Sim. Sim, a maioria, sim. Por um motivo simples. Né? Quando você coloca um autor na capa, você tem que ter um contrato diferenciado. Você vai dar uma porcentagem ou dos lucros, ou você faz um adiantamento por um contrato. Enquanto que uma obra coletiva, você paga por aquele trabalho, por aquele conteúdo e acabou. Se o livro é um sucesso ou não, os autores não têm direito a nenhum tostão a mais. Claro que depende muito do tipo de contrato, né? Tem editora que coloca o nome do autor na capa e faz um contrato sem royalty, sem porcentagem sobre venda, né? Enfim, tem milhões de tipos de contratos que podem acontecer dentro do mercado editorial. E também tem outra coisa muito importante, que é o tempo, né? O tempo você imagina dar uma coleção de livros, de 4 livros, né? Sei lá, um Fundamental 2, 4 livros... Você dá na mão de 2 autores. Imagina quanto tempo que eles vão demorar para escrever todo esse material. Vão demorar eternamente, coitados, porque é muita coisa para escrever. Uhum. Agora, se você dá na mão de 12 pessoas, esse conteúdo é escrito muito mais rapidamente, né? Então, essa questão do tempo também é muito importante na editora, né? Na produção do conteúdo. Eu me lembro de uma editora que publicava em inglês, que colocava o nome de um autor na capa e as pessoas diziam assim: nossa, mas esse autor escreve tanto, porque todos os livros daquela editora eram com o mesmo nome de autor. E aí um dia eu perguntei para o representante, né, falei, quem é essa pessoa que escreve tanto? Porque era uma coleção gigantesca. E falou, então, não é
não é uma pessoa, é um nome fictício que a gente criou para deixar como autor, mas na verdade é uma obra coletiva. E eu fico feliz em saber que hoje em dia a gente não põe mais essas mentiras na capa, porque eu me senti enganada, sabe? Sim, sim, com certeza. Então, eu achei muito legal vocês mostrarem o Orbit e mostrarem que, olha, é coletivo, tem aqui, então é mais honesto, né? Muito mais. O que pode acontecer também, que é comum em obra coletiva, às vezes é sair o nome do organizador da obra, né? Então, pode acontecer também de ter um organizador da obra, que é um profissional especialista também, que tem muito conhecimento pedagógico, e ele trabalha ali junto com o editor para uniformizar, formatar esse produto, né? Então, pode acontecer também de aparecer o nome dele na capa, às vezes do editor geral também, às vezes acontece de aparecer na capa, mas sim, inventar nome não, a gente não inventa, eu acho que é realmente muito feio. No passado já aconteceu de tudo, viu? Não vamos entrar nesse área que isso vai longe. Aqui temos mais uma, a da própria professora Judite, de que eu comentei agora há pouco. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre a adaptação dos materiais didáticos para o novo ensino médio? Que o NEM está virando a preocupação de todo mundo, né? O NEM, para quem não conhece, é a sigla que estão usando para novo ensino médio. Então, o que vocês teriam para dizer sobre isso? Material didático para o novo ensino médio? Qual é a perspectiva? Quais os desafios? Na verdade, eu acho que a Judite aceita qualquer resposta sobre isso, viu? Eu acho que, assim como os professores, eu imagino, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com educação, que está trabalhando com ensino médio, ainda está tentando se entender com o novo ensino médio. Eu acho que não está simples para ninguém. Eu acho que está todo mundo ainda tentando entender como que vai ser daqui para frente. Eu acho que na produção, o que eu tenho percebido na produção de material didático é que a gente está se preocupando um pouco mais com projeto de vida, né? A gente está tentando ir mais para esse lado, assim, levar o material para esse lado da carreira do aluno, o que ele vai fazer quando ele sair do ensino médio, né? Então, eu vejo os temas mudando muito, eu vejo os temas que se trabalham em sala de aula mudando bastante, mas ainda não vejo uma mudança estrutural no material didático. Assim, eu acho que estamos nos adaptando ainda. Eu acho que estamos esperando as escolas definirem, né? Porque tem muita escola que vai fazer de um jeito, outras vão adotar outro esquema, então é difícil prever o que vai acontecer. Então, acho que as editoras estão sendo precavidas, estão meio que em contato, conversando, mas ainda não sei se está bem claro como é que vai ser daqui para frente. Né? Para quem cria conteúdo, não muda muita coisa. Né? Para quem cria conteúdo, eu acho que vai continuar criando conteúdo de acordo com o briefing, né? Sim. Muda mais para a editora mesmo, eu acho. Porque ficou muito aberto, né? As escolas podem meio que escolher em que momento vão colocar alguma coisa. Então, se fosse possível você tirar da gavetinha a unidade que você quer, né? Isso. Muito bem. Temos aqui a Madalena Mendonça. Costuma levar quanto tempo para o material didático ficar pronto após passar por todas essas fases? Olha, Madalena, depende. Eu já fiz uma reedição de livro em 2 meses. Eu e mais uma pessoa. E foi uma loucura, assim, né? Em 2 meses a gente trocou praticamente o livro inteiro, trabalhando em papel ainda, não era nem no computador. A gente pegou o volume original e foi fazendo anotações no papel e depois passava para o editor. Mas, enfim, acho que o recorde foram 2 meses e o mais longo que eu participei foi 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio. Então varia muito, depende da estrutura, do objetivo, da proposta, do conceito da obra que foi criado, né, dos objetivos financeiros da editora, tem várias questões envolvidas. Geralmente, a gente costuma dizer que no Brasil a gente faz livros muito rapidamente. Sim. Tanto é que os ingleses, há uns anos, eles ficavam abismados. Né, de como você consegue fazer um livro pensar num livro e fazer o livro lançar no mesmo ano? Né? Porque para eles era inadmissível uma coisa dessa. Eles, inclusive, eu acho que alguns vieram para cá estudar o processo. Sim. Coitados dos ingleses, porque eu acho que é uma loucura fazer do jeito que a gente faz aqui, né? Mas enfim, sai, então vai continuar sendo feito assim. Eu acho que, sei lá, para dar uma média, assim, eu diria que uma coleção de 4 livros, por exemplo, uma coleção de Fundamental 2 aí, de 4 livros,
Eu acho que 1 ano é um tempo razoável, assim, entre o começo do processo, né, que é a definição do projeto, discussão sobre qual que vai ser o projeto, público-alvo, enfim, do comecinho mesmo, entre a discussão, produção, edição, acho que 1 ano. E aí, a partir daí, a fabricação mesmo do produto, no caso de um livro, né? Eu não tô contando nesse 1 ano a fabricação do material mesmo, do físico, né? A gráfica, a parte da gráfica. A parte gráfica, é. Eu acho que 1 ano é uma média boa. Né? Vocês, e é esse 1 ano, só para ter certeza, se não foi só uma experiência minha, esse 1 ano não é das 8 às 5 da tarde, né? Esse 1 ano sabe Deus, o horário que vai acontecer, o fim de semana, feriado, é isso mesmo? Principalmente, né, porque, como a gente comentou, tem muitos profissionais dentro desse processo que são freelancers, então, que são contratados por projeto. Então, esses profissionais, inclusive os autores, né, que são contratados por projeto, eles trabalham 24/7, né, assim, eles trabalham no horário que dá para trabalhar e, normalmente, precisa trabalhar todos os horários, né. Então, realmente, é puxado, é pauleira. E acontece imprevistos também, né? Por exemplo, eu lembro de uma unidade que nós dois trabalhamos juntos e a gente estava querendo usar fotos de pessoas famosas com os filhos. E a gente resolveu privilegiar pessoas brasileiras, o que foi um erro, porque a gente teve uma super dor de cabeça para conseguir as autorizações. No final, a gente teve que refazer praticamente tudo, né? Porque não davam autorizações, a gente esperava semanas. Então, imagina, você ficar semanas sem fazer nada, não dá. Então, você continua escrevendo, produzindo tudo, para chegar depois de 2, 3 semanas, a pessoa falar não. Aí você tem que voltar e refazer, né, tudo e reescrever. Então, assim, tem um empoderável também, né? A gente tem que considerar, né, que no processo editorial existem cronogramas, claro, né? Assim como todo trabalho, a gente tem cronogramas para tudo. A gente tem cronograma da revisão, cronograma da edição, cronograma do autor, todo mundo tem um cronograma. Mas tem muito imprevisto que não depende da gente, por exemplo, foto, por exemplo, autorização de texto, são coisas que são além da equipe editorial também. E a gente tem que levar isso em consideração. Então, isso acaba entrando e atrapalhando o nosso cronograma, e atrasa, e a gente tem que voltar a refazer. Enfim, então por isso que eu estou te dizendo, assim, 1 ano, que é mais ou menos. Ideal. Muito bem. Temos aqui o Gabriel Silva. Eu queria saber se aqui no Brasil é comum haver editoras comerciais que façam outros livros além do didático. Pois as prestadoras de serviço são bem caras, experiência própria. O Gabriel tinha posto antes que publicou um livro e teve uma experiência, acho que, dolorosa aí por conta do processo, então acho que vem daí a pergunta. E a autopublicação é sempre difícil. Assim, o custo é alto. Assim, eu não tenho... Claro que eu tenho amigos, amigas que já trabalharam em editoras de não didáticos, digamos assim, de editoras comerciais que fazem, né, edição de ficção, não ficção, mas eu não tenho conhecimento aprofundado sobre como funcionam essas empresas. Mas sim, tem muitas. Inclusive, se vocês entrarem nesse grupo do Facebook, no Mercado Editorial, que eu comentei, vocês vão ver todos os tipos de discussão lá, discussão dos editores que trabalham nessas editoras, gente que é freelancer, enfim, tem muita editora no Brasil. Mas eu acho que o único momento em que as editoras de livros didáticos e as outras editoras se cruzam seria na questão de desenvolver os chamados readers, que são aqueles livrinhos com linguagem mais simples e coisa e tal, que são mais parecidos. Uhum. Porque aí tem o autor, tem as ilustrações, é como se fosse um livro mesmo que vai parar numa livraria. Mas fora isso, eu não acho que... Nem editores de livros didáticos lancem livros para o mercado. Não tem intersecção. Normalmente, quem é da área de didático é da área de didático, quem é da área de edição comercial é da área de edição comercial, enfim, não tem muita intersecção, não, entre essas duas áreas, né? Acho que é a Laís Félix. Qual seria a maior dificuldade ao se criar um material didático visando essa rapidez que o mundo está evoluindo? Os processos podem aumentar devido a isso? Acho que a maior dificuldade é lembrar sempre que o objetivo do material é ensinar, né? Às vezes as pessoas se prendem muito em formas, em tecnologias e temas, e esquecem que por trás de tudo isso tem a questão da educação, né? Do ensino.
Então, a gente sempre tem esses objetivos pedagógicos em mente. Mesmo que o assunto seja meio bobinho, seja um tema mais polêmico, né? A gente sempre tem algum objetivo por trás e, às vezes, isso acaba sendo esquecido, porque se dá muita ênfase na parte visual de um material ou na funcionalidade de um app, acaba esquecendo que o objetivo principal é ensinar. Acho que essa é a maior dificuldade que eu sinto. Eu acho que, respondendo à demanda, né, que ela perguntou, os processos podem aumentar? Não, acho que o processo não vai aumentar. Eu acho que o que aumenta é a velocidade com que o material fica velho, como a gente comentou, né? Caduca. O que é bom para a gente, porque a gente vai ter mais trabalho. Para eles, que eles estão vindo aí, né? É verdade, para eles que estão vindo. A gente está chegando no final, tá? Eles foram engatando aqui uma pergunta atrás da outra e eu estou fazendo a gente está quase no final aqui, ó. Já aconteceu do contratante desistir do livro e vocês estarem no meio do processo ou quase no final? Só para vocês saberem, eu acho que eles foram percebendo que eles podem trabalhar com isso, tá bom? Por isso que foram vindo essas perguntas. Não, eu não lembro, não. Acho que não. Já aconteceu de eu desistir no meio do processo porque o negócio estava terrivelmente desorganizado e eu preferi não fazer mais parte do projeto, mas assim, o contrário não. Acho que como não. Freelancer, sim, isso já aconteceu, sim, assim, de um revisor ser contratado, desistir no meio do processo, um editor ser contratado, desistir, um autor até ser contratado no meio do processo, isso sim. Teve um caso famoso, não vou falar o nome, mas é um autor que simplesmente sumiu. Ele foi viajar no mundo, sumiu, ninguém sabia onde ele estava, e as pessoas desesperadas tentando descobrir o que tinha acontecido, e ele simplesmente estava viajando. Isso acontece por N motivos, assim, pode ser porque, às vezes, porque quem contratou não foi claro no pedido, então fez um pedido que... E aí começou a demandar outras tarefas, né? Então, sei lá, contratou, por exemplo, o revisor e começou a exigir que o revisor fizesse a função de um editor, por exemplo, no meio do processo. Aí o revisor tem toda a razão de falar, olha, você não me contratou para isso, estou caindo fora. Eu acho que está certo. Eu acho que eu lembro de um caso que foi um problema de acordo financeiro, mas não chegou a estar no meio do processo, ainda estava no comecinho. Eu lembro de alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas já tinha sido dado o pontapé inicial e aí foi tudo cancelado. Mas é muito raro. Profissionais, sim. Profissionais caem fora do projeto no meio por N motivos. Mas o projeto ser abortado mesmo, todinho no meio do processo, não, né? Não. Acho que já envolveu muito dinheiro para desistir, né? Exato. Provavelmente. O professor Pedro traz aqui, ó, falando de valores, manter-se na produção editorial é possível? Valores financeiros ou valores morais? Eu acho que ele se referia a dinheiro, conhecendo o Pedro. Mas, se você quiser responder com os morais, também cabe. Uma coisa que a gente não falou, só abrindo parênteses aí do valores morais, coisa que a gente não falou, mas assim, a gente trabalha nessa área porque a gente acredita na educação, no fim das contas é isso, tá? A gente trabalha com material didático porque a gente acredita na educação. É isso. A gente escolheu trabalhar com material didático porque, claro, a gente gosta da forma, a gente gosta de sentar, criar, editar e tal. Mas, no final das contas, no fim do dia, a gente está com a consciência limpa porque a gente está fazendo o que a gente gosta, né? E acredita. A gente acredita. Agora pode falar dos valores financeiros. Manter-se na produção editorial seria, no caso, viver disso como freelancer, talvez? Eu acho que sim. Acho que chega um momento em que eu costumo dizer que sempre tem trabalho, né? E uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas que estão iniciando é que sempre vai ter alguém que é melhor que você, sempre vai ter alguém que é mais rápido que você nas entregas, tá? Então o segredo é você ser mais rápido do que quem é melhor que você e você ser mais rápido do que quem é melhor que você. Quando você encontra esse meio termo, as editoras começam a te chamar para fazer coisas, porque é difícil, principalmente pessoas que consigam cumprir prazos, que eu acho que talvez seja o talento que falta, né, nessa área. Muita gente simplesmente não consegue cumprir prazos. Né? Então, acho que isso é importante para quem quer se manter na área.
Mas sim, eu acho que na nossa experiência, sim. Claro que quando você está começando na área, né, talvez você tenha aí que manter vários pratos, né? Então, talvez tenha que dar umas aulas e fazer uns trabalhos editoriais, talvez tenha que, não sei, fazer trabalho editorial nas horas vagas, tendo um outro emprego. Talvez você tenha que dar aí uma ajustada até você conseguir viver só disso. Mas dá, claro que dá. Sim. Inclusive, uma amiga nossa que tinha receio de largar o trabalho dela para trabalhar como freela. Recentemente largou, está super bem, está hoje morando fora, inclusive, então é super possível, sim. Aliás, é uma coisa muito legal dessa área que ela permite que você trabalhe em qualquer lugar do mundo, né? Então, principalmente a pandemia veio mostrar que isso é possível, né? Nesse ramo. Então, sim. Cada um vai pegar a sua Kombi e vai pegar um computador e vai produzir material lá, sei lá, uma praia, pelo visto, hein? Né? A gente tem aqui a Camila. Para produzir material, precisa de alguma formação pedagógica? Eu acho que vocês já responderam algo, né, sobre isso, que tem pessoas de diferentes linhas de carreiras, né, que acabam nesse processo. Tem alguma coisa especial assim que vocês dariam de dica? Algo que faz falta, por exemplo? Eu acho que uma coisa que a gente não comentou, mas claro que a gente está falando de material didático de inglês, porque é a nossa especialidade, mas material didático, produção de material didático é muito amplo. Então, além de todas as matérias, tem gente que só produz material de matemática, tem profissionais que produzem material para geografia, tem profissionais que produzem material específico para cursos técnicos, por exemplo. Então, assim, tem inúmeras, né, possibilidades de produção de material didático, então por isso a formação é tão variada também. Então você pode vir de diferentes áreas para produzir material didático. Não vamos esquecer que, por exemplo, uma apostila de um curso de gastronomia é um material didático também. Sim, sim. Então essa pessoa não precisa ter necessariamente uma formação como pedagogo ou uma coisa assim. Sim, sim. Mas a experiência, tanto a experiência de ser aluno como a experiência de ser professor sempre ajuda. Sim, é verdade. Eu acho que na produção especificamente, eu acho que é isso, né? Que nem a gente comentou, eu acho que escrever material didático dá um curso aí, então, porque é muito assunto. A Nádia perguntou aqui, ó, quando a produção de material é coletiva, os autores conseguem entrar em um consenso ou o editor é quem decide o que será publicado? Então, Nádia, na verdade, os autores recebem um briefing do que eles vão ter que fazer, a parte deles. Quem está de olho no todo são os editores, ou os organizadores da obra. Então, não há os autores sequer conversam uns com os outros. A maioria das vezes eles nem se conhecem. Nunca se viram na vida. Né? Por isso que o trabalho dessa pessoa que centraliza todo esse conteúdo que chega é importante. E o trabalho do preparador e revisor também. Porque senão a gente acaba pegando no mesmo livro 20 formas diferentes de pedir, por exemplo, exercícios de verdadeiro ou falso. Né? Então essa padronização é importante por conta disso também. Sim. Eu lembro de ter me encontrado uma vez com uma pessoa, ela me viu, e aí eu me apresentei, e ela falou, nossa, não acredito! E aí correu, me deu um abraço, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Ela, eu escrevo com você! Então, assim, ela me conhecia por nome, e aí eu falei, qual é o seu nome? Ela falou, eu falei, não acredito! E aí fica aquela coisa assim, a gente se conhecia por e-mail, a gente nunca tinha se visto, a gente, né... Então, é engraçado, porque isso vocês falaram, a gente não sabe, às vezes, nem quem está colaborando, né? Sim. Só o editor, vocês são as pessoas que conhecem todos, né? Que interagem com todos. Sim, exatamente. A Nádia também perguntou se não tem funcionário registrado, funcionário fixo. Tem sim, tem. Dependendo da editora, editoras grandes tem uma equipe... Tem equipe grande, né? Porque tem muita produção de material. Então, tem sim, tem as editoras, elas normalmente têm editor, preparador, revisor e toda a equipe de arte contratada mesmo, CLT, enfim, tudo como funcionário mesmo. Mas o que acontece, em geral, que a gente percebe é que, conforme a demanda, sempre precisa de funcionário extra. Então, dificilmente a equipe que está dentro da editora dá conta, né? Então, sempre tem o pessoal de fora também, que a gente chama os editores de fora, os revisores de fora.
que é a equipe que dá apoio à equipe que trabalha dentro da editora. E aí a gente finaliza Maurício vai aqui... acudir o gato que está miando aqui. Não, fiquem tranquilos. A gente termina aqui com essa pergunta da Madalena, viu, pessoal? Essa é a última, por favor, não coloquem mais, porque eu falo que eu estou acabando, eles mais um monte. Então, chegamos ao final, essa é a última pergunta. Que tipo de programas ou ferramentas são usados para a produção de material? Bom, da nossa parte, da parte do texto, é Word. A gente trabalha com Word. Tanto o editor, quanto o revisor, quanto o preparador, a gente trabalha no Word. Mesmo o editor digital, a base do trabalho dele é feita em Word, em editor de texto mesmo. Uhum. E depois que vai sendo passado, no caso do editor digital, por exemplo, aí vai sendo passado para o programa que estiver sendo usado, enfim, né? Editores usam o Publisher, o InDesign, programas de Illustrator, são programas específicos para montar livros mesmo. Isso. Mas o grosso do nosso trabalho mesmo é feito no Word. É realmente texto mesmo. É texto mesmo. E aí, de repente, vira uma coisa mágica, porque alguém pega aquilo e transforma com aquelas letras bonitas, né? Isso. Inclusive, em uma outra oportunidade que nós participamos da semana, nós mostramos, né, um original, o que é um original, é o texto corrido, com todas as palavras e tal, descrição do que tem que ser, e a página montada, final. É um negócio completamente diferente, né? Quem lê o original não consegue vislumbrar, né, como pode ter ficado daquele jeito, né, no final. Uhum. Mas acho que até é a parte interessante do processo, né? A gente meio que visualiza uma coisa, mas nunca é o que a gente pensa quando chega lá no final. Muito bem. Eu agradeço imensamente em nome da FMU, da professora Vanessa, de todo o corpo docente, pela participação de vocês, pela disposição. Esticamos o nosso tempo aqui. Temos, assim, muito, muito, muito a agradecer, porque não temos dúvida que vocês contribuíram imensamente para formar futuros editores e revisores. A gente sempre fala que as letras e a tradução, né, e os dois cursos não são apenas para dar aula, incluem, ou apenas para traduzir, incluem uma porção de outras coisas, né? Temos aqui os agradecimentos, eu vou projetar para vocês, que eu acho importante vocês conhecerem, ó. Eu adorei a palestra, foi a minha favorita da Semana de Letras. Que bom, obrigada. O assunto é super interessante, dá vontade de perguntar mais coisas. Se deixar, a gente fica aqui a noite inteira falando sobre isso. Eu adorei também, não fazia ideia de como era essa profissão, muito, muito interessante. Legal. Adorei todas as palestras, foi muito bom mesmo. Obrigada, adorei, pessoal. Aí vem aqui mais, ó. Adorei a palestra, parabéns, mais do que excelente. Obrigado. Dá vontade de ter essa profissão. Que legal, olha aí. Que ótimo. Foi muito bom mesmo. Maravilhoso, incrível, maravilhosa. Parabéns e obrigada pelo compartilhamento. Foi um sucesso, viu? Temos, como eu disse, assim, mais do que agradecer, e vocês sabem que quando a gente gosta muito, a gente chama de novo. Então, logo, logo, começaremos a nossa próxima Semana de Letras. O ano que vem está quase aí. Estamos aí. Tenho certeza que vocês serão lembrados e mais do que convidados. Combinado. Certeza. Nós é que agradecemos a chance. A gente adora falar dessa profissão, do que a gente faz, né? Porque a gente realmente acredita que a solução para a maioria dos problemas está na educação mesmo. Então a gente não pode desistir desse objetivo, mesmo com todos os problemas, né? Sim, exato. Ó, temos aqui, esperamos vocês lá. Eles querem vocês de volta. Não, a gente espera cruzar com vocês também algum trabalho pela frente. Com certeza. Se Deus quiser. Tem gente pedindo emprego para vocês no chat já, viu? Então, muito obrigada. Se vocês quiserem fazer alguma palavra de encerramento. Eu acho que fica todo o nosso agradecimento a vocês, sempre recebem a gente tão bem, e a gente adora falar sobre isso, e isso a gente